Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paz e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre a dengue, principalmente no município de Viamão, aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Por quê? Porque o município enfrenta, uma cruzada contra o mosquito. E mesmo assim os números são impressionantes. Por isso eu converso com a secretária de saúde do município, a Michele Galvão. Secretária, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades. E eu quero lhe perguntar qual é a situação, o cenário atual, quantos casos confirmados até agora em Viamão? Boa tarde, Glauco, boa tarde, ouvintes. Então, a gente está aqui no município de Viamão hoje com 4.463 casos de dengue confirmados. Nossas ações, elas estão divididas em 2 eixos de atenção. Um deles é assistir as pessoas que estão com sintomas de dengue e o outro deles é o combate ao vetor, né? O combate ao mosquito. Agora, essa questão do combate, eu vi que vocês estão tendo muita dificuldade com o lixo. Pelo menos isso é o que foi noticiado, né? Os entulhos, tudo que as pessoas deixam, por exemplo, em via pública, pode se tornar um local ideal para proliferação. Por que chegou a este ponto, secretário? Então, Glauco, hoje a gente já está no mês de maio, né? Nós atribuímos essa situação pelo alto índice de descarte irregular do lixo. Então, a gente tem em diversos locais aqui em Viamão o descarte irregular. Prova disso é que nos últimos 30 dias a Secretaria de Obras retirou 130 caçambas só de foco de lixo e de descarte irregular. O trabalho certamente continua, né? Porque, infelizmente, faz parte da nossa cultura, eu tenho que falar isso aí. As pessoas muitas vezes esperam pelo poder público para limpar o lixo que elas mesmas botam na rua. Esse trabalho tem que continuar e vai continuar, secretário? Sim, com certeza. A gente agora começa já a identificar a redução dos números de casos. A gente teve mais de 300 dias com 300, 400 casos positivos. Agora, nos últimos dias, a gente não chegou nem a 100 atendimentos diários de pacientes com sintomas de dengue, mas essas atividades elas vão permanecer até para que a gente não viva de novo a situação que a gente viveu em 2025 e em 2023. O prefeito aprovou na Câmara uma lei municipal que autoriza o município a entrar em terrenos baldios, em áreas fechadas, em áreas privadas fechadas, a limpar e a depois cobrar essa despesa do proprietário. Então, a gente acredita que intensificando as ações de campo, intensificando essas ações que a gente fez agora de aplicação do inseticida dentro das casas e agora também uma gincana junto com a Secretaria de Educação e todas as escolas municipais, a gente espera conseguir trabalhar bastante com a conscientização e não viver esse cenário novamente. Pois é, conscientização, essa palavra que é tão difícil da gente colocar em prática, né? A gente vê, num cenário como esse de Viamão, as consequências que podem ter a falta de conscientização. O tamanho do município de Viamão, Viamão tem uma área territorial muito grande. Também é um problema, secretária, neste momento? Com certeza, a gente tem, o município de Viamão tem 1.500 quilômetros quadrados de extensão territorial. Se a gente for pensar isso assim em dimensão, em extensão territorial, seriam 3 Porto Alegres. 3 municípios de Porto Alegre é o município de Viamão. Então, é claro que isso aumenta muito o território e a complexidade das ações que a gente tem que fazer. Mas também a gente identificou que o surto de dengue, ele iniciou por uma das comunidades mais carentes do município. Então, tá sim, é uma série de fatores, né? Nenhuma epidemia dessa é unicausal. Sim. Mas, com certeza, a questão do descarte irregular do lixo
é um problema hoje real aqui no município. Deixa eu lhe falar alguns locais aí, pelo menos que a gente tem informações. Santa Isabel, Paraíso, Augusta, Sicília, ainda estão entre os locais mais preocupantes e temos outros além destes? São bairros? Com certeza. Essas regiões são as regiões que a gente tem o maior número de casos e regiões que hoje a gente consegue fechar diagnóstico por critério clínico epidemiológico. O que que é? A pessoa reúne os sintomas e mora num território de franca transmissão, a gente só faz coleta de amostras para conseguir mapear os sorotipos. Mas a pessoa que reúne os sintomas e mora nessa região já é considerada como caso de dengue. Mas hoje a gente já consegue ver, a gente não vive mais um surto, é uma epidemia que já está com a curva decrescente, mas que foi identificada em quase todos os bairros. A gente teve aumento de casos também na Vila Elza, também na Santo Tomé, no centro da cidade. A única área que teve pouquíssimos casos e que a gente pode dizer que a circulação ainda está bem restrita é na zona rural do município. Bom, assim, a forma mais drástica de manifestação é realmente a vítima fatal. Nós temos aí no quadro de uma morte confirmada? Isso, nós já, na verdade, já estamos com duas mortes. Amanhã vai ser provavelmente publicado já no painel do Estado, mas são 2 idosos que acabaram por agravamento de seus quadros e estavam com dengue, acabaram vindo a óbito. Claro, aí é onde tem a comorbidade, logicamente que o vírus ele se aproveita da debilidade do paciente em si. E a senhora, o município, tem um apoio de forças de fora, e aqui eu posso citar o Exército também como parceiro neste momento. O que está fazendo exatamente o Exército nesse momento de prestação de serviço junto a vocês? Então, o Exército está nos auxiliando com as atividades de campo, que a gente chama de manejo integrado, que é desde a aplicação do inseticida de máquina costal, como apareceu aí nas imagens agora há pouco, como nas visitas nas casas mesmo, eliminando os focos de água parada, orientando a população. E o Exército também nos forneceu a estrutura para a organização de um hospital de campanha. E esse atendimento, ele está sendo feito, ele aumentou, vocês têm previsão de até quando vai ser feito ou não tem como calcular isso aí? Não, a gente já está, como eu disse, né? A curva de casos, ela já está decrescente. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente deve amanhã ter uma reunião junto com o prefeito e já definir até quando que a gente mantém essa estrutura. Mas agora a dengue, até pela sazonalidade, né? A dengue começa a diminuir e aumentam as síndromes gripais, as doenças respiratórias de inverno. E as superlotações, elas permanecem, vão mudando as estações, as consequências são diferentes, ou melhor, as causas são diferentes, mas a necessidade de hospitais, ela continua, né? De atendimento primordial, às vezes o básico. E aí eu lhe pergunto o seguinte, uma questão que chega até nós. Não, nós temos aí o frio chegando, né? Tem o inverno logo ali se avizinhando. Significa que a dengue aí afasta o perigo ou não? Ele apenas fica lá adormecido? Então, ele fica. A verdade é que com o inverno ele fica adormecido, porque o que acontece? Quando a fêmea do Aedes ela deposita os seus ovos, ela precisa de duas condições para que esse ovo ecloda, vire pulpa, vire larva e vire mosquito. Um deles é a água, que ela não precisa mais ser limpa, porque o mosquito Aedes ele já se adaptou a diversos tipos de água e precisa de alta temperatura. E então no inverno a gente tem o declínio das temperaturas e a gente não tem mais essa condição ideal. Contudo, esse ovo que a fêmea depositou agora, ele fica aguardando água e calor por até 365 dias. Um ano inteiro. Então, se esse reservatório, se esse ovo do Aedes ficar numa superfície propícia,
e a gente tiver daqui a 5, 6, 7 meses água encostando nesse ovo e alta temperatura, em no máximo Aham. 7 dias esse ovo ele vira mosquito adulto. Que loucura, quer dizer, é um perigo que ele adormece, mas ele não sai de cena. E em termos de informações de casos de pessoas que foram infectadas, é claro que o perigo maior é justamente, a gente relembra aqui os 2 casos de morte, são de pessoas mais idosas, com alguma debilidade, com alguma comorbidade. Mas o mosquito, ele pica criança, o idoso, a pessoa mais jovem, ele não discrimina, né? Não, com certeza, ele pega a todos. O que a gente tem hoje para proteção dos adolescentes é a questão da vacina, que por mais que ela não esteja disponível para toda a população, é uma faixa etária que é importante a gente vacinar, porque se os adolescentes tiverem todos eles protegidos, é menos público-alvo que Claro. vai poder estar adoecendo. Uhum. Então, e quanto antes a gente conseguir, enquanto Brasil, pensando, né, no país todo, completar essa faixa etária, antes o Ministério da Saúde vai conseguir, daqui a pouco, ampliar as faixas etárias até para o que é recomendado com a vacina, porque a vacina o fabricante recomenda que ela pode ser aplicada dos 4 aos 59 anos. Certo. E nessa faixa etária que a senhora está falando agora, que já há disponibilidade até os 14 anos, é isso? Isso mesmo, de 10 a 14 anos. E a senhora acha que há muita negligência? As pessoas não levam, de repente, os adolescentes ou pré-adolescentes até essa idade? Adolescente é um público bem difícil da gente pegar em serviço de saúde com vacina. O que a gente conseguiu aqui em Viamão fazer para ampliar a cobertura vacinal foi levar essa vacina para dentro das escolas. Então, logo que iniciou o ano letivo ali em fevereiro, a gente já foi para dentro das escolas vacinar e a gente conseguiu ampliar a nossa cobertura de 20 para 50%. E agora a gente está baixa ainda, né? Mas Uhum. ampliamos bastante. Agora a gente retorna para as escolas de fevereiro para fazer as doses 2 e segue Uhum. fazendo apelo para os pais e para os próprios adolescentes que procurem o serviço de saúde, que façam a vacina, porque é a chance que a gente tem de reduzir a circulação do vírus da dengue. E até há a possibilidade, isso a gente tem como informação, mas ainda não foi concretizado, novas vacinas, né, que são estudadas, que estão sendo estudadas aqui no Brasil, ou seja, não precisaria de importação, enfim, ou de direitos pagos às farmacêuticas, mas a gente sabe que isso pode não acontecer amanhã, depois da manhã, e o problema é hoje. Por isso eu lhe pergunto, a senhora falou em escola, é um ambiente propício para fazer a multiplicação da conscientização, a senhora concorda com isso? Com certeza. E aqui em Viamão a gente trabalha muito com a Secretaria de Educação em parceria, porque quando a gente consegue pegar uma criança e um adolescente e ele leva a informação de qualidade para dentro de casa, ele é um nosso agente multiplicador, porque ele vai auxiliar a olhar o pátio, ele vai auxiliar a recolher o reservatório para o Aedes. Então, ele é, com certeza, um nosso ajudante muito qualificado. Quanto mais a gente tiver crianças e adolescentes com a informação correta, amplia ainda mais a nossa ação dentro das casas das famílias. Bom, temos uma boa notícia, que é a curva que ela está descendente, conforme a secretária, mas infelizmente ainda temos que prever que várias pessoas precisem de atendimento. Qual é a orientação hoje da Secretaria de Saúde? Bom, eu estou com um sintoma que pode ser a dengue, aí tem a febre, tem dor no corpo, enfim, tem aqueles sintomas que a gente já cansou de falar aqui. Mas qual seria o procedimento? Eu vou até este hospital de campanha, eu vou até uma UPA, o que vocês aconselham? Então, aqui no município de Viamão, como a gente viveu uma situação de epidemia, a gente está com todas as unidades de saúde, com profissionais, médicos e enfermeiros treinados para atender todos os sintomas de dengue. Então, a orientação
é que as pessoas procurem a unidade de saúde mais próxima da sua casa. A gente tem no município 5 unidades que funcionam até às 20 horas. Águas Claras, na zona rural, Policlínica Central, São Lucas, Santa Isabel e São Lucas, até às 20 horas. E temos também a UPA, que funciona 24 horas por dia. E é importante que as pessoas saibam que o primeiro sintoma e o definidor de, inclusive, o que a gente vai pensar é febre. Dengue é uma doença febril, é uma síndrome febril. Então, precisa ter febre para se suspeitar de dengue. Aliás, a febre é um sinal para todo tipo de comprometimento da saúde. Nesse caso, muito mais. Agora, não há muito o que fazer, secretária, só para finalizar a nossa conversa. Quando há detectado este caso de dengue, não há muito o que fazer em termos de, a não ser manter o paciente descansando e algumas coisas básicas, como hidratação, enfim, né? O tratamento da dengue, ele é um vírus, né? Ele é viral. Mas a dengue, ela tem dentro da fisiopatologia dela, que é de como a doença se desenvolve dentro do corpo, ela tende a desidratar as células. Então, o principal manejo de dengue é hidratação e medicação para dor. E aí, a gente cuida e monitora mais aqueles pacientes que têm alguma comorbidade. Um idoso, uma gestante, uma criança, um hipertenso, um diabético, um obeso. Por quê? Porque tem um cálculo que a gente faz de ingestão hídrica, de acordo com o peso que a pessoa tem. E 1/3 do volume de líquido tem que ser de sais de reidratação oral, de repor os sais para o organismo. Então, por mais que a pessoa não tenha nenhum sinal de alarme, é importante passar por um profissional de saúde para saber o quanto de líquido em 24 horas precisa ingerir. Porque a dengue, ela mata, ela é grave, mas se o manejo for adequado, se a pessoa estiver bem orientada, for bem hidratada, não precisa perder nenhuma vida. Tá certo, dado o recado. Quero lhe agradecer, Michele Galvão, secretária de Saúde de Viamão, por participar conosco aqui do Multicidades e sucesso nessa empreitada que vocês estão tendo aí contra a dengue. Muito obrigada, Glauco, e muito obrigada pela oportunidade de vir aqui divulgar um pouco de todas as ações que a gente tem feito contra a dengue e de também trazer orientação para os telespectadores. Nós que agradecemos. Bom trabalho para a secretária. O Multicidades de hoje vai ficando por aqui. As boas notícias, as boas iniciativas, as boas ações no seu município passam no Multicidades. Tchau!